Saúde do Estado de São Paulo, Edson Aparecido. Edson, antes de mais nada, preciso lhe agradecer mesmo por você ter parado. Eu sei que o trabalho de vocês está muito intenso, é muita preocupação e muita reunião para tentar entender o que deve ser feito no nosso Estado de São Paulo, que é um estado gigante, maior que muitos países da Europa. E aí eu te pergunto uma coisa, com a quantidade que a gente está vendo e agora que a gente está para o Brasil inteiro na mesma situação, novidade não é, mas a quantidade de pessoas internadas na UTI, precisando ser entubadas, é muito grande. Já se fala na falta de insumos para conseguir entubar uma pessoa daqui 15, 20 dias. Então a gente está falando de 11 dias de antecipar os feriados no estado de São Paulo para tentar também controlar isso. Porque os doentes, no momento que a gente está vendo, normalmente vão direto para a UTI. O que vocês estão fazendo em relação a isso? Vocês vão conseguir, nesse curto espaço de tempo, comprar mais insumos ou não? Bom, cara, para você ter uma ideia, nós estamos com 88%, né, dos nossos leitos de UTI ocupado e 80% dos nossos leitos de enfermaria. É crescente a quantidade de pessoas que necessitam de um leito mais sofisticado. Hoje, por exemplo, nós iniciamos amanhã com 461 solicitações de internação em UTI. Então a pressão é todo o sistema. É o profissional de saúde que está esgotado, são os insumos que evidentemente vão se escasseando em todo o país, em São Paulo não é diferente. Aqui a gente tem um planejamento, felizmente nós ainda dispomos, né, dos insumos, vamos ter seguramente um problema de logística na questão dos oxigênios, não falta oxigênio, mas hoje, para você ter uma ideia, uma unidade nossa que a gente abastecia de oxigênio uma vez por semana, nós estamos abastecendo 3 vezes por dia e não dá conta. Puxa, não dá conta. Então isso tudo tem limite, né? Por isso a preocupação, prefeitos, governadores, entidades de classe pediram à Anvisa a compra de insumos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Isso nos auxiliaria muito. E aqui no plano do município, nós estamos nos preparando para uma situação ainda mais dramática, né? O nosso planejamento, pelo menos para a próxima semana, ainda é de muita pressão no sistema de saúde, tanto privado como público. Por isso que o prefeito Bruno Covas antecipou os feriados. Nós vamos ter 11 dias no qual a gente espera que a população faça a adesão, né, a essas medidas, né? Tanto toda a população de uma maneira geral, sobretudo aquela, inclusive, como você falou, que é informada, né, mas que à noite sai, vai para a balada, vai para o bar, se contamina, leva a doença para casa, contamina o pai, a mãe, que é esse depois que precisa do leito. E nós não temos mais leitos, né? Então esse é o drama do momento que a gente vive. A gente sabe que a vacinação é a única saída e a vacinação é de uma forma consciente. Eu digo isso por quê? Porque a gente também não pode achar que a partir de amanhã a gente vai estar com a população brasileira vacinada. A gente precisa de uma imunidade de rebanho de 60% a 70% dos brasileiros imunizados, tomando as 2 doses da vacina, e isso talvez demore um pouco. Você, como secretário municipal de saúde, Edson, que realidade você vê? A expectativa é que a partir de quando a gente tem uma vacinação um pouco mais forte em outras, e não só no grupo prioritário, em outras faixas etárias? Olha, infelizmente, Kátia, o Brasil não se preparou como outros países do mundo, que já no ano passado estavam comprando vacina, né? A gente aqui, o processo é muito lento, o que nós temos hoje é a vacina do Butantan, numa quantidade maior, a AstraZeneca, Oxford, que é produzida também pela Fiocruz. A esperança é que o Ministério da Saúde possa avançar na compra de novas vacinas que estão sendo aprovadas pela Anvisa. A gente mesmo aqui do município, o prefeito Bruno Covas nos autorizou, e com a decisão do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, nós já iniciamos, inclusive, negociações com laboratórios para comprar vacina para a cidade de São Paulo, porque esse sim é a maneira que a gente tem de salvar as pessoas, né? A vacina exatamente é o instrumento científico, é um instrumento comprovado pela ciência há 200 anos, né? Que é ela que pode efetivamente conter essa doença, que é ela que pode conter as mortes que nós estamos tendo. Nós iniciamos a vacinação hoje das pessoas com 72, 73, 74 anos, um contingente de mais de 200 mil idosos, e na semana que vem iniciaremos a vacinação, sexta-feira que vem, dos 69, 70 e 71. Para caminharmos para vacinar este que é o grupo mais vulnerável na pandemia, os nossos idosos.